Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje trago 4 coisinhas que você realmente precisa saber sobre os seus pensamentos para conquistar aquela plenitude que você tanto deseja. Isso mesmo, hoje euzinha aqui que vos fala vai abordar sobre os seus pensamentos. Sabe, existem muitos mitos que rondam aí os nossos pensamentos. E hoje, com esses 4 itens que eu trago aqui para você, eu pretendo desmistificar um pouco essa história de que o pensamento é assim, ou o pensamento é assado, ou ele surge assim, ou ele surge daquela outra forma. Ficou curiosa ou curioso para conhecer quais são esses itens? Então, vem comigo! Sem muita demora, hoje desejo desmistificar alguns pontos e trazer para você como os seus pensamentos podem te auxiliar a conquistar a sua plenitude, aquela plenitude que a gente deseja, né? Que é se tornar uma pessoa plena e conquistar tudo aquilo, todas as metas, alcançar resultados bons, ser mais produtivo, ter uma vida mais feliz, mais leve. Vamos lá? Primeiro, o pensamento é o berço de tudo. Você já notou que tudo, exatamente tudo que você vai fazer durante o seu dia, antes acontece no pensamento? Se você sente que o seu corpo físico, biológico mesmo, precisa de alimento, o que você pensa? Estou com fome. Então você já começa a pensar no que você está com vontade de comer, compara com aquilo que você tem em casa para comer, aí você analisa tudo isso através do pensamento. Se você está com vontade de cozinhar ou não, se você está com vontade de ir até o mercado comprar o que precisa comprar para fazer aquilo que você deseja comer ou não, você está dirigindo, indo para o trabalho no seu carro e você está pensando naquela reunião que você vai ter hoje, você está calculando através do pensamento que horas você vai chegar no serviço, porque o trânsito está muito lento, você está calculando se você não vai chegar atrasado, se você não precisa ligar para o seu chefe para avisar que vai atrasar alguns minutinhos. Tudo nasce no pensamento. Você pensa em ir para a cama, dormir, então você pensa, opa, por mais automática que seja a sua atividade, como ir para a cama, você pensa se vai dormir com roupa, qual pijama vai botar ou não, se precisa usar. Aqui no sul tem muito dessa, ainda mais agora na minha estação, se precisa colocar mais uma coberta ou não, se vai esfriar ao longo da noite, se liga o ar-condicionado ou se liga o ventilador, ou se não liga nada. Tudo isso passa em milésimos de segundo na sua cabeça. Então, sim, o nosso pensamento é o berço de tudo, que é aquilo que a gente faz. Todas as nossas decisões nascem no pensamento. Todas as nossas escolhas nascem no pensamento. O comando geral da nossa vida cotidiana nasce no pensamento. O que nos leva ao segundo item, e que é um mito para a maioria das pessoas. Acreditar que o pensamento é automático.
Isso é uma coisa que realmente não acontece. O pensamento, ele não é automático. Ele sempre vai ter um porquê de ser, de surgir ou de existir. Justamente por isso é que ele é o berço de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós escolhemos. Nós apenas temos esta impressão de que ele é automático quando não conhecemos os nossos próprios pensamentos. Ou seja, quando nós estamos vivendo no piloto automático. Aí então tudo se alinha, não é mesmo? Tudo se alinha, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções, tudo procura se alinhar numa mesma frequência para que a gente consiga viver e sobreviver, não é mesmo? Então, temos essa impressão porque nós não paramos para refletir sobre os nossos pensamentos. Porque se pararmos para fazer isso, nós entenderemos que todo pensamento tem um porquê. Um porquê que ele surgiu naquela hora, um porquê que ele surgiu daquela forma, o que também nos leva ao terceiro item que você realmente precisa saber e compreender, é que os nossos pensamentos também sofrem influências do externo. Parece louco isso, né? Porque a maioria das pessoas acreditam que ele é automático e que ele é meu e que o meu cérebro produz, então é difícil de... Ninguém mais sabe o que se passa no meu pensamento, então como assim sofre influência do externo? Sofre. Ele sofre influência das energias que estão à nossa volta, das energias das outras pessoas, sofre influência da energia dos ambientes por onde a gente passa ou por onde a gente frequenta, sofre influência das energias que são emitidas para nós de alguma maneira e também sofre influência das opiniões alheias. Como assim, Neila? Vou explicar. Sofre a influência daquilo que a gente ouve. Por exemplo, as opiniões das pessoas que nos acompanham, que convivem conosco, ou então dos noticiários, daquilo que a gente assiste, né? Que tem uma apresentação visual, mas também auditiva. Como os noticiários, você já reparou como aquela pessoa que assiste noticiário de manhã, de tarde e à noite vive com esse pensamento de violência? Porque é o que mais se apresenta nos noticiários. Então ela pensa que se ela sair de casa, ela vai sofrer aquela violência que o fulano lá que mostrou no noticiário também sofreu. Se alguém foi atropelado, alguém foi baleado, ele também pode. Não que isso não seja uma possibilidade, mas aí a pessoa, quando chega neste nível, ela começa a se privar de sair de casa, de conviver com outras pessoas, ter uma vida social mais saudável, porque ela assiste no noticiário que a vida é assim e somente assim, porque é só o que mostra basicamente no noticiário todos os dias. Então, sim, sofre influência também da opinião alheia. Sabe aquelas pessoas que a gente convive mais, a nossa família, os nossos amigos, a gente sempre troca ideia, entra num determinado assunto, então cada um apresenta a sua opinião e daqui um pouco aquela opinião de alguém que você estima, que você considera, que você respeita sobre um determinado assunto, você acaba aderindo a essa opinião
Isso acontece através do pensamento. Você pensa, ah, mas ele tem razão, realmente isso acontece. Então você passa a acreditar e pensar a respeito daquilo ali e aderir àquilo ali. Então, a próxima vez que você tiver que agir, né? Em algum momento da sua vida você vai precisar agir ou reagir ou expressar a sua opinião. Aquela opinião vai influenciar aqui, vai mexer ali dentro os pauzinhos. E você vai lembrar daquela conclusão que você chegou através do seu pensamento, que a opinião lá daquela pessoa fazia sentido, então você vai transmitir. Então veja, é tudo uma cadeia de processos que são desencadeados através do pensamento. Vamos então para o quarto e último item, e não menos importante, muito pelo contrário. Este é um mito, é um grande mito. O mito de que os pensamentos não podem ser dominados. Podem sim. Existe uma maneira de dominar os pensamentos, que também é linkado lá com aquele primeiro item lá, que é onde eu falei que os pensamentos não são automáticos. Dominar os pensamentos não quer dizer que você vai conseguir escolher qual pensamento, em que momento ele vai surgir, quando ele vai surgir, como ele vai surgir. Não é isso. Eu costumo aqui muito comparar com a questão de dominar as emoções. Lembra lá, num outro conteúdo que eu fiz, e que este é um tema também muito abordado aí nas redes sociais, na internet, em todas as partes, acerca de dominar as emoções. As pessoas têm a emoção justamente como uma coisa indomável, né? Mas dominar as emoções não é escolher quando, como, onde elas vão surgir. Elas apenas acontecem. Ok? Mas dominar as emoções trata-se de compreender aquilo que aconteceu, compreender a emoção que aquela situação trouxe, compreender o que eu senti a partir daquela situação e trabalhar isso dentro de mim de uma maneira que eu tome a decisão mais assertiva, a mais saudável possível de o que fazer com tudo isso. Essa conclusão que eu cheguei, o que eu vou fazer com isso? Eu vou manter, eu vou deixar com que isso influencie a minha vida, o meu cotidiano, ou eu preciso mudar isso? Como que eu posso alimentar sentimentos melhores, mais saudáveis, enfim. A mesma coisa são os pensamentos. Dominar os pensamentos significa saber quais são os seus pensamentos, quando eles acontecem, identificar eles, mapear os seus pensamentos. Porque assim, quando vier um pensamento de fora, né, uma ideia externa que está tentando influenciar nos seus pensamentos, influenciar em você, você consiga identificar, opa, isso não é meu, deixa de lado, vai para lá que eu não quero, sabe? Alguma coisa assim. Então você conhece quais são os seus pensamentos, como os seus pensamentos agem, quando surgem, por que surgem e no que eles acarretam. Se você alimentar pensamentos, e aqui não tem nada de misticismo não, tá? Você alimenta pensamentos que você não é capaz, que você não consegue, que você não pode, por X, Y, Z, você realmente não vai poder. Porque lembra? O pensamento é o berço de tudo. E você não vai fazer, você vai se boicotar até você
identificar que este é um pensamento que precisa ser alterado. Então você vai tomar esta decisão e vai alterar isso. Você vai começar a mostrar para si mesmo como você sim é capaz, como você sim você pode. E esse pensamento vai mudar. Então, dominar os pensamentos de uma maneira resumida é saber identificar quais são os seus pensamentos e quais não são seus, saber analisar, refletir sobre os seus próprios pensamentos, quais são os resultados que eles trazem, se são saudáveis ou se não são saudáveis. E depois saber o que fazer com isso. Eu identifiquei que um pensamento meu não é saudável, não me faz bem, me traz um sentimento ruim. Então vamos mudar. Como mudar? Né? Então você já tem todo o embasamento de por que ele surgiu, quando ele surgiu, de que forma você reagiu, quais foram os resultados. Então você tem como mudar isso. Você vai entender lá quando você for passar novamente por uma situação parecida, um momento parecido com aquele que desencadeou este pensamento, você vai saber identificar, opa, não é isso que eu devo pensar. Eu devo pensar que eu sou capaz, que de uma maneira mais saudável, mude aquele pensamento. E aos poucos isso vai se tornando um hábito, te auxiliando assim na sua busca em se tornar uma pessoa mais plena. Porque tudo isso, dominar as emoções, dominar os pensamentos, são práticas em prol de um equilíbrio, para que consigamos lidar com as situações que a vida nos apresenta de uma maneira leve, de uma maneira produtiva, saudável. Por isso é que elas te auxiliam a conquistar a sua plenitude. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, se foi inovador ou se trouxe um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais de conhecimento para o seu dia a dia, curta esse vídeo. Se você quiser receber mais dicas de como se tornar uma pessoa plena em primeira mão, você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Ou ainda, se você tiver mais afinidade com as outras redes sociais, você também pode me acompanhar por lá. Me despeço aqui então, te agradecendo imensamente a sua companhia até aqui. Faço também aquele pedido de sempre, se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim, além de ajudar este projeto a crescer, você também poderá estar ajudando outras pessoas que estão em busca da sua plenitude. Deixo aqui também, por último, mas não menos importante, aquele abraço fraterno, um grande beijo e até o próximo vídeo.